Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que Ele me salvou. Foi assim que Ele me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que Ele me salvou. Foi assim que Ele me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que Ele me salvou. Foi assim que Ele me salvou. Aleluia! O Senhor nos salvou assim. Teremos a leitura agora. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós vamos ler do 14 ao 23. Lucas 11, 14 ao 23, leamos a palavra do Senhor. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso o demônio por Belzebu. Se eu expulso o demônio por Belzebu, por quem os expulsa os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão com juízes sobre vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que
confiava e divide os seus despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Amém? Que Deus abençoe a todos. Alguns provérbios de Jesus se repetem em vários evangelhos, e Mateus, Marcos e Lucas têm esses provérbios do último versículo, que é o versículo 23 que o Marco leu para a gente, mas tem alguns desses provérbios que vem de uma forma diferente, parece ser uma contradição, porque do versículo 23 diz assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mas segura o texto de Lucas 11 e vai comigo em Mateus capítulo 12, vamos para Mateus capítulo 12, onde se repete, e outros textos. Mateus capítulo 12, versículo 30. Mateus capítulo 12, 30. Segura sempre Lucas 11. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Agora vai para Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 40. Marcos 9, versículo 40. Pois quem não é contra nós, é por nós. Preste atenção. Pois quem não é contra nós, é por nós. Antes nós vimos, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. E agora Jesus em Marcos 9,40 diz: pois quem não é contra nós, é por nós. Como assim que aquele texto diz que não era, e agora é? Em Lucas 9,40, vai para Lucas capítulo 9,40. Lucas, capítulo 9, versículo 40. Peraí, deixa eu ver se eu estou errando aqui. Não, esse aqui está errado. 9,40 não é o 9,40 não, né? Alguém digitou errado esse texto aqui, que não fui eu. Mas fica com 9,40 de Marcos. Em Lucas, capítulo 11, que é o nosso texto principal, do versículo 23... Lucas 11, 23, lá diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Em Marcos 9, 40 diz: pois quem não é contra nós é por nós. Como assim? Os provérbios de Jesus só serão entendidos quando nós lemos o contexto. Lembra que várias mensagens que eu dei aqui do provérbio de Jesus só será compreendido com contexto, porque fora isso parece uma contradição, mas aqui não é uma contradição. Então em Lucas 11 fica lá, quando Jesus fala isso: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O contexto é:
Jesus tinha acabado de curar uma pessoa. Ele acabou de expulsar uma pessoa, ou seja, tirar o demônio do corpo de uma pessoa. Libertou este homem, esta pessoa do demônio. E aí, diante disso, as pessoas que não acreditavam em Jesus, que duvidavam do seu reinado, da sua divindade, disseram que Jesus estava fazendo isso por meio do poder ou possuído de Beelzebu, o chefe do maior dos demônios. E aí essas pessoas estavam colocando para Jesus a identidade que ele não tinha, que é uma identidade do chefe dos demônios. Jesus não era o chefe dos demônios. E Jesus jamais iria estar lutando contra o próprio reino dos demônios, porque se assim ele fizesse, acabaria. Porque como é que alguém que é o chefe dos demônios vai destruir os próprios demônios? O reino dos demônios vai acabar. E Jesus está dizendo que não. E diante disso, porque os milagres que Jesus fazia, os sinais que Jesus fazia, era para confirmar a sua divindade, para dizer que ele era filho de Deus. E cada pessoa que dizia que Jesus não era, e ainda pedia, porque em outro texto, em Mateus 12, lá quando fala, eles pedem Jesus para fazer mais alguma coisa. Faz um sinal. Depois dele fazer isso, pediu mais um sinal, para ele provar que de fato era o Filho de Deus. E aí Jesus está vendo que essas pessoas têm um coração duro, que já foi feito o sinal. Um homem acabou de se livrar dos demônios. Jesus curou essa pessoa, Jesus libertou essas pessoas, que é um sinal maior do que esse. E quando se pede sinais e sinais e sinais para provar a divindade de Cristo, significa que a pessoa não acredita, a pessoa não quer seguir a Cristo, porque ele quer vários milagres para acreditar. E aí com isso, Jesus ele informa no versículo 23, ele diz essa frase, como se dissesse para essas pessoas: se vocês não estão comigo, vocês, na verdade, não fazem parte do reino de Deus. Se vocês não estão comigo, vocês estão se espalhando, vocês estão atrapalhando, vocês não estão ajudando. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe aqui o meio termo, não existe a ideia da neutralidade. Eu não estou lá nem cá. Não, a partir do momento que você não aceita a pessoa de Jesus, você está do outro lado. Se você não concorda com ele, se você não reconhece a divindade dele, Jesus está dizendo, está do outro lado. Aí Jesus, para enriquecer essa informação de que não existe o meio termo, que se não é a favor dele, é contra ele, e se não ajunta, está se espalhando, ele usa o versículo 24 como ilustração. Olha comigo, Lucas 11, versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Porque esse demônio que saiu, ele voltou e agora está morando naquela casa. Por que ele voltou? Porque aquela casa estava vazia. Então, não é que em Marcos capítulo 9, segura Lucas 11, vai para Marcos 9, 25. Entenda bem o que Marcos 9, 25 está dizendo. Marcos 9, versículo 25. Vendo Jesus, Marcos 9, 25, que a multidão concorria, repreendeu
o espírito imundo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste jovem e nunca mais torne a ele. Volta para Lucas 11. O que Lucas 11 está dizendo? Lucas 11 não está concordando com a ideia de o demônio, uma vez saindo, uma vez que Jesus expulsou o demônio de uma pessoa, ele volta pior. Não é a ideia de que o trabalho de Jesus é ineficaz. Toda vez que Jesus curava uma pessoa, de fato havia cura. Toda vez que era expulso o demônio, ele não voltava. Aqui em Lucas, capítulo 11, 24 e 26, Jesus está querendo enfatizar o seguinte: não existe a neutralidade, não existe a ideia de ficar no meio. Se está vazio, quem entra? Demônio. No sentido, ou você está com Cristo, ou você está com o demônio. Não existe o meio termo. Então, se você está vazio, se você não entrega a vida a Cristo, logo você está com aquele que não, de fato, pertence a Cristo, passa a ser inimigo de Cristo. E se está vazio, quem mora lá é Satanás. Porque Jesus, ele quer preencher os corações, ele quer entrar nos corações, ele quer que nós deixemos ele governar a nossa vida. Nós não podemos dar-se o luxo de ficar com o templo vazio, coração vazio, mente vazia, porque senão outro vai habitar, e o outro não é Jesus. Então, no reino de Deus, ou você está de um lado ou do outro, e Jesus está dizendo para esses judeus: infelizmente vocês não estão ao meu favor, vocês não estão colaborando, vocês não estão ajuntando o rebanho, e se vocês não estão ao meu favor e não estão ajuntando o rebanho, vocês são meus inimigos, vocês estão contra mim, e aquele que não é comigo vai se espalhar e vai para um outro reino. Depois, agora vamos para Marcos capítulo 9, para entender aquele texto de Marcos 9, versículo 40. Marcos 9 tem uma frase parecida, mas um pouco diferente no final, que diz 9:40. Pois quem não é contra nós, é por nós. Qual é o contexto para explicar esse texto? Versículo 38. Olha comigo o versículo 38. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônio, o qual não nos segue, e nós nos proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Pode ser que João aqui esteja um pouco enciumado, porque no contexto anterior, os discípulos, quando foram fazer o trabalho de expulsar os demônios, quando Jesus comissionou, quando Jesus chamou, quando Jesus preparou esses homens para fazer os sinais, os milagres, quando eles foram, eles não conseguiram. E teve um homem que disse: Jesus, eu levei o meu filho para os apóstolos, eles não conseguiram. Pode ser que João, ao ver alguém expulsando demônios em nome de Jesus, ele ficou um pouco com ciúme. E ele vai dizer para Jesus: Jesus, olha só, tem um cara lá que eu vi usando o seu nome, aí eu pedi para ele calar a boca, proibi de ele fazer o trabalho que ele está fazendo.
Porque ele não segue a gente, não está conosco aqui. A resposta de Jesus é: João, você não poderia fazer isso. Deixa ele fazer o trabalho. Por acaso ele é contra nós? Por acaso ele está usando um outro nome que não seja o meu nome? Não, ele está falando o seu nome. Então deixa ele fazer o trabalho. Porque quem não é contra nós, é por nós. Então não fica implicando com essas pessoas que estão a favor do meu nome, que prega através do meu nome, que é o contrário daqueles que, no caso lá em Lucas 11, esses de fato eram contra Jesus, esse de fato estava se espalhando, estava atrapalhando, mas esse aqui não. Nós não temos toda a história deste homem, mas pelo que o texto diz, ele estava fazendo as coisas em nome de Jesus. Ele estava usando o nome de Jesus. Então, se ele está usando o nome de Jesus, ele é um dos nossos. Deixa ele. Ele não é contra nós. E aí, podemos dizer que nesse texto, algumas pessoas acabam usando, dizendo que Deus concorda com as falsas doutrinas. Não é isso. O texto não está dizendo, não apoiando falsos ensinos. O texto não está apoiando falsas igrejas. Não é isso. O texto apenas está dizendo que aquelas pessoas que estão fazendo o trabalho de acordo com Jesus, mesmo não tendo a mesma opinião nossa, esses, no caso, têm que ter o nosso apoio. Nós temos que ajudar essas pessoas. Quantas pessoas já vieram aqui na escola da Bíblia e têm o mesmo objetivo de seguir a Jesus? O que faltava para essas pessoas era o quê? Esclarecimento. Se ele não é contra, então ele é a favor. Então, se ele é a favor, vamos ensinar ele, vamos esclarecer essas pessoas. Essas pessoas não estão contra Jesus. Tem gente que vem aqui e não é contra Jesus. Eles são a favor de Jesus, mas eles precisam de esclarecimento, eles precisam de entendimento. Então nós, uma vez que eles não têm, de repente, a mesma veste, a mesma opinião em certas opiniões que temos, às vezes nós expulsamos, ofendemos, machucamos. Às vezes até dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no país, no mundo, às vezes se divide por causa de opiniões. Às vezes as pessoas vão dizer: eu não vou na igreja lá de Campinho, porque lá bate palma. Mas a igreja de Campinho é a favor de Cristo ou contra Cristo? Se ele não é contra nós, é ao nosso favor. Então, se tem alguma coisa que eles ainda não entenderam, então vamos ter paciência para ensiná-los, para conduzir essas pessoas ao entendimento verdadeiro, e não julgar e não afastar, não expulsar. Não é fazer igual João: não está conosco. Sim, de repente não canta, vamos dizer assim, a ordem do culto, de repente não canta depois da pregação, de repente não canta na ceia, mas não impede de ele ser o nosso irmão. Não podemos ficar jogando as pessoas fora porque temos opinião diferente. Doutrinariamente, ninguém pode concordar com falsa doutrina, mas em termos de opinião, todos somos irmãos. Nós não teremos 100% de opiniões em alguns pontos, mas mesmo que não tenha a opinião de você em alguns pontos, mas é só você perguntar: Marco, você proclama, você fala em nome de quem? De Jesus. Então você é um dos meus. Vou andar um pouquinho com você para te explicar o que eu estou querendo, o que eu estou pensando. Então vamos andar juntos, porque quem não é contra nós, é por nós. Nós precisamos de um exército. Nós não precisamos de rivalidade. A rivalidade no corpo de Cristo é algo impossível. Por quê?
Porque o caráter do discípulo não é para rivalidade, é para unidade. Então por isso que Jesus está dizendo para João: João, não é para você ter esse comportamento. Você não pode ficar, não, meu grupinho é esse, não. Você não pode ter isso, porque é mais um soldado, é mais uma pessoa, é mais alguém para o exército, porque o exército já é pouco. É só você pensar em Jacarepaguá, nós temos 120 pessoas, nós queremos mais pessoas, queremos mais exército, queremos mais pessoas para trabalhar aqui nessa região. Então, se a gente se dividir por causa de opinião, estamos desfazendo o exército, dividindo o exército. E dividindo o exército, quem é que vai ganhar com isso? Demônio. Ele vai ganhar. Então, não é melhor a gente sentar, esclarecer alguns pontos de opiniões, do que se dividirmos? Porque se falamos do mesmo Jesus, vamos sentar. Mesmo que passe um dia inteiro, mesmo que passa uma semana sentando para esclarecer um ponto. Eu tenho o costume de dizer que todas as igrejas de Cristo do Rio de Janeiro devem se unir cada vez mais. E aí tem o irmão Celso, ele tem um hábito de colocar nos folhetos dele. Ele faz isso. Nós ainda não fizemos isso aqui no tanque, né? Mas o Celso, ele pega um folheto, ele coloca todos os endereços da Igreja de Cristo no Rio de Janeiro. E ele distribui. Então, quando a pessoa recebe o folheto em Caxias, ele vai saber que tem uma Igreja de Cristo aonde? Em Caxias. Quando a pessoa recebe o folheto lá em Campo Grande, ele vai saber que tem uma igreja no Santíssimo. Então, somos um exército. Com opiniões diferentes, sim. Se você sentar com o Giovanni, se você sentar com o Samuel, eles têm algumas opiniões diferentes. Mas essas opiniões não pode dividir. E de repente até no nosso meio, se você sentar comigo, eu tenho uma opinião diferente do Léo, o Léo tem uma opinião diferente do Aurélio, o Aurélio tem opinião diferente do Sérgio, nós temos opinião diferente. Mas isso é motivo para nós nos dividirmos? Não. Porque se dividirmos por causa de opinião, aonde vai parar? A igreja acaba, se divide. Então, Jesus ele vai estar esclarecendo essas passagens para nós entendermos que não pode haver divisão. Se você não está a favor, está contra. Se você não está contra... Não, se você não está contra, está a favor. Logo, podemos resumir com 3 pontos aqui essa passagem, esses textos que nós lemos. É impossível ficar neutro em relação a Jesus. É impossível ficar neutro em relação a Jesus. Lembra daquela ilustração que uma vez eu falei aqui? Tinha um rapaz... de um lado, deixa eu lembrar da ilustração, na verdade um anjo de um lado e Satanás do outro lado. Aí tinha um rapaz no meio, no muro. Os anjos gritando: venha para cá, fazendo barulho: venha para cá, saia daí, venha para cá, venha para cá. E do outro lado, Satanás de braços cruzados, não fazendo nada. E aí uma pessoa perguntou a Satanás: Satanás, vem cá, os anjos lá estão clamando, gritando para que ele saia do muro e vá para o lado dele, e você não está fazendo nada, por quê? Satanás disse: enquanto ele estiver no muro, ele está do meu lado. No corpo de Cristo não existe a neutralidade em relação a Jesus. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Se de fato está do lado de Jesus, sirva a Ele, obedeça a Ele e segue os mandamentos dEle. Não coloca que ainda não estou indeciso. A indecisão faz com que você esteja do outro lado. Precisamos, segundo ponto, reconhecer o apoio à causa de Cristo nos outros. Precisamos reconhecer o apoio à causa de Cristo nos outros.
tem muita gente apoiando o trabalho da Igreja de Cristo, a Escola da Bíblia. Tem muitas pessoas que estudam aqui, divulgam esse trabalho. Mesmo que não seja por meio do cartaz que está ali na faixa, mesmo que não seja por meio do folheto, tem muitos alunos que falam bem da Escola da Bíblia. Tem muitos alunos que convidam pessoas para vir para a Escola da Bíblia. Essas pessoas, na verdade, nós temos que agradecer pelo apoio que elas estão nos dando. Porque mesmo a gente tendo uma rádio, ou seja, divulga lá na rádio pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, e mesmo que vamos todos os sábados na rua, existem pessoas que estão convidando. Aí quando você pergunta o aluno novo, como é que você veio? Eu vim para o aluno tal. Então tá vendo? Os alunos mesmo trabalham ao nosso favor. E você tem que agradecer. É tipo um copo d'água que ele está dando àqueles que têm sede. E ali vai um, e depois o outro, e assim vai. Eles vão chegar ao batismo. E devemos agradecer aquelas pessoas que apoiam o trabalho e que divulgam a Cristo e que precisa somente de esclarecimento. Os apóstolos faziam isso quando eles se encontraram com pessoas que foram batizadas por batismo de João. Quando eles encontraram com Apolo, o que essas pessoas fizeram? Deram esclarecimento a essas pessoas e eles se converteram a Cristo. Eram pessoas que estavam seguindo a Deus, que amavam a Deus, mas faltava esclarecimento. Priscila e Áquila ajudaram Apolo a entender